Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente terça para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações do Coringão, que agora segue nessa preparação para o jogo do domingo diante da equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Expectativas do retorno de Yuri Alberto para essa partida. Além disso, mais informações de bastidores políticos do clube, que como sempre, seguem bastante agitados. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Corinthians, vamos com a Lili Nascimento, trazendo as informações por lá também. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Semana de reflexão e preparação por aqui também, né? O Corinthians que tem um compromisso no final de semana contra o Santos, o grande clássico lá na Neoquímica Arena. O Timão se prepara essa semana principalmente para recuperar atletas, entre eles o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, já está em recuperação, em transição física para o campo. A expectativa é que ele possa ganhar alguns minutos nessa partida contra o Santos. O volante André também. A baixa é o Breno Bidon, ele levou o terceiro amarelo contra o Curitiba, então ele cumpre suspensão automática. Em contrapartida, a notícia muito boa, a volta do Garro. Cumpriu suspensão contra o Curitiba e agora volta no clássico contra o Santos. O goleiro Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, que foram poupados por controle de carga e algum incômodo também, né? O Fernando Diniz disse isso na coletiva. Eles devem retornar também para esse jogo. E por último e importante, Memphis Depay. O Memphis deve ganhar mais minutagem diante do Santos. A gente lembra que contra o Rosário Central ele tinha de 20 a 30 minutos, jogou cerca de 50 minutos contra o Curitiba e deve ter aí pelo menos 90 minutos para atuar contra o Santos, a depender da preparação dessa semana. Então fica a expectativa para saber se ele vai iniciar entre os titulares no próximo domingo, nesse grande clássico. O Memphis que vai para o terceiro jogo desde que ele renovou o contrato com o Corinthians, e lá na coletiva, depois do jogo contra o Curitiba, estava ali diante do Fernando Diniz e perguntei sobre a situação do Memphis. Ele elogiou demais o camisa 10, diz que gostou muito da atuação dele, já tinha gostado contra o Rosário Central e contra o Curitiba, apesar da derrota, diz que foi um dos melhores jogos aí que ele viu do Memphis com ele no comando, então foi muito elogiado, é muito elogiado aqui no CT nesse retorno depois da Copa do Mundo, depois de toda a novela que envolveu a renovação dele. Então, como eu disse, Gláucia, semana de preparação e também para se ajustar financeiramente. O Corinthians estava devendo salário para os atletas, já foi pago, estava devendo 2 meses de direitos de imagem, então fez o pagamento dos direitos de imagem de junho, ainda precisa acertar o valor de julho e por isso o torcedor que fica aí de olho na janela de transferências, que fecha no dia 11 de setembro, não pode se empolgar muito, né? O Corinthians já deixou claro que não tem como contratar novos jogadores, até porque tem 3 transfer bans, né, que passa aí cerca de 20 milhões de reais. O Corinthians não tem dinheiro para pagar e derrubar esse transfer ban, e mesmo que tivesse para contratar, né, pagar por um novo atleta, hoje seria inviável. Então agora o foco é pagar o que deve aos jogadores, agora já pagou esse direito de imagem que estava atrasado. Tem mais um, a diretoria está trabalhando para fazer esse pagamento também, enquanto a comissão técnica se prepara aqui no CT Joaquim Grava, né? A partir de amanhã, ontem e hoje, folga para os atletas, folga barra aquele regenerativo, né? Aquela preparação. A partir de amanhã já treino tático de olho no clássico contra o Santos no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Gláucia. Bom, Lili, muito obrigada pelas informações, ótima sequência de trabalho aí pra você também. Olha, ajustar a casa financeiramente uma semana. Até a gente que é uma situação um pouquinho mais tranquila não tá fácil, você imagina, hein? Mas, Doc, vamos lá. Pelo menos pro Diniz é uma boa parada, né? A gente fala todo dia aqui o quanto esse elenco do Corinthians é reduzido, é curto, é enxuto, ele com os problemas de lesão, essa turma aí na expectativa de volta também, de Yuri Alberto, enfim. Aí é uma semana para comemorar. As finanças nunca trazem boas notícias pro Corinthians, então isso a gente deixa de lado. Falando da questão técnica, é uma semana bem importante, né? Porque até olhando o que foi o jogo contra o Curitiba, ficou nítido para mim 2 coisas. E isso traz de boa notícia pro clássico contra o Santos. Primeiro, o quão importante é as peças do setor ofensivo, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis. Aí pensando já o Memphis podendo voltar a ser titular, o Yuri voltando, o Garro retornando de suspensão,
já por si só é uma notícia espetacular para o torcedor do Corinthians. E quanto fisicamente o time sentiu a sequência também contra o Curitiba. Então ter a semana inteira para trabalhar com esses retornos. O Memphis ainda é uma novidade para o Diniz. O Diniz não tinha trabalhado com ele, né? Então ver a dinâmica, como é que vai funcionar com o seu trio ali de mais ofensivo titular, tendo essa semana para trabalhar, isso é fundamental, né? Não só pensando num clássico, mas também já projetando o jogo lá contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. Então é uma semana que caiu bem demais. Lógico que o torcedor do Corinthians queria estar disputando a Copa do Brasil, mas uma vez que já foi eliminado pro Inter, acho que essa semana vem num timing excelente para a sequência da temporada. Antes da gente seguir, Lili Nascimento pedindo passagem mais uma vez. O clube pode estar tranquilo, mas ela está lá, trabalhando, apurando, e tem informação de bastidor de mercado. Certo, Lili? Tô contigo aí, então. Isso mesmo, Glaucio. Até porque a gente está falando da dívida, do que o Corinthians tem que acertar financeiramente com o elenco, né? Então é dinheiro que tem que sair, mas também o Corinthians está numa negociação com o Nottingham Forest para a venda do volante André. A matéria está completinha no ESPN.com, do Bruno Andrade, contando todos os detalhes dessa negociação, tá? A gente lembra que o André chegou a ser negociado, o contrato já estava praticamente assinado com o Milan, e aí depois daquela fala do Dorival Júnior na coletiva de que não podia deixar que o André saísse, o Osmar Stabile voltou atrás, ele não foi vendido. Agora a negociação está em andamento, né? A primeira pedida aí do clube, o Nottingham Forest, apresentou 12 milhões de euros para o Corinthians, cerca de 72 milhões de reais. O Corinthians não aceitou. Agora a proposta está na casa dos 90 milhões de reais mais bônus, que pode ultrapassar 100 milhões de reais aí, uma provável, possível venda do volante André. Tá se encaminhando bem, como eu falei no ESPN.com, a matéria do Bruno Andrade tem todos os detalhes para o fã de esportes acompanhar. O que pode ter uma certeza é que na próxima janela de transferências, sim, alguém deve deixar o Corinthians. Tem nome do Breno Bidon, tem do André, mas do André tá muito forte, e aí essa negociação com o Nottingham Forest segue firme, quente nos bastidores. É dinheiro que vai entrar, o Corinthians está precisando fazer aí cerca de 150, 160 milhões com venda de atletas nessa temporada. Se conseguir negociar com o Nottingham Forest, já é meio caminho andado, né, Glaucio? Pois é, Lili, já é alguma coisa, né, nessa fase em que precisa fazer grana e caixa, como você falou. Agora sim, muito obrigada, ótima sequência por aí, Lili, trazendo o noticiário completo do Corinthians. O Corinthians pagou de julho, e agora que está aberto é o 20 de agosto, enfim, é uma boa notícia, mas ficou aberto ainda o 20 de agosto. A premiação também está atrasada, premiação desde a fase de grupos da Libertadores e também do primeiro turno do Brasileirão também está atrasada, e além das férias também. Então nós estamos falando aí de muitos milhões com jogadores, imagino que, sei lá, mais de 10, 15 milhões provavelmente com jogadores. Essas são as peneiras, mas ao menos pagou essa imagem, porque quando se você deixar virar o terceiro direito de imagem, você dá aquela brecha jurídica para o camarada numa dessa entrar na justiça e ir embora, né? Então, pelo menos voltou para uma, e vamos ver o que acontece a partir de agora. 2 jogadores foram oferecidos, o Marcelo Paes, em entrevista ao jornal Metrópolis, confirmou, o francês Tiemoe Bakayoko. O Bakayoko. Isso, e o italiano é o Shaarawy. O Shaarawy, é o pequeno faraó. Isso. É o jogador que era do Milan. 32, 33 anos foram oferecidos, mas o Corinthians, obviamente, por motivos óbvios, rechaçou, porque a prioridade segue aquela linha que eu falei. Se for oferecido ao Corinthians, deve ter sido oferecido ao São Paulo também. Né? O Bakayoko, sim, eu já tinha até lido alguma coisa em relação ao São Paulo. Pode ficar tranquilo. Pagar os salários, pagar o atrasado com a boleirada, pagar o transfer ban para depois, se tiver como, tem que pensar em algum tipo de reforço. Então, acho que o Marcelo Paes, nesse sentido, nessa linha de, enquanto não resolver o A, o B não vai ter o C, acho que ele está certo, não tem muito o que falar. E a situação toda agora do André também, que é importante a gente atualizar. A proposta é do Nottingham Forest, 13,6 de libras, o que dá mais ou menos alguma coisa em torno de 15, 16 de euros, 96 milhões mais ou menos de reais, quase 100 milhões de reais. O Corinthians, eu imagino que vai aceitar, porque realmente a situação financeira é dura, então esse dinheiro vai fazer muita diferença. Ele só tem 70%, né? Não tem os 100%, então
Mas é claro que ele pode passar 10% para o empresário e usar os 20% e depois pagar depois. Enfim, o Andrés fazia muito isso, tanto que tem umas contas aí para pagar desde então, do Pedrinho, o mais famoso, né? Vendeu o Pedrinho, o jogador e o empresário tinham 30%, a maior venda até então da história do clube, 120 milhões. Ele usou o dinheiro todo e não passou a parte dos dois. Os coitados ficaram sem nada, até hoje estão tentando receber aí na RCE. Então o Corinthians deve pegar esse dinheiro para pagar esses atrasados. Eu acho que não vai rechaçar dessa vez. A proposta é parecida com a do Milan. 15,6 de euros mais 5 de bônus. Até o do Milan era menos de bônus. Eu acho que dessa vez Premier League e tudo mais vai acabar vendendo o André. Porque precisa. Em comparação com a outra proposta lá, é o quê? Muito parecida. O Memphis não vai interferir dessa vez? Da outra vez ele mas barrou, agora ele tá vendo que a situação é outra. Agora é o dele, né, que tá aí. Tem que vender não é só dele, é dos jogadores né? também. Dos jogadores também. O dele já estava atrasado na época. Ele já tinha muito dinheiro para receber naquela época. Só que agora a água não é que ela passou no pescoço. É a cabeça, cabelo, você pode escolher aí o céu, já passou. Por isso não precisa ter dinheiro novo, por isso não tem grana nova, não tem de onde tirar, o dinheiro acabou, adiantou muita coisa. Está bem asfixiado financeiramente. Então essa proposta chega em boa hora. Eu acho sinceramente que a chance do André voltar a vestir a camisa do Corinthians, ele que está terminando de se curar da lesão aí, é quase nenhuma, assim. Eu acho que vai vender e eu ficaria muito surpreso se não vendesse. Muito surpreso. Mas enfim, vou insistir nessa história, né? Porque da outra vez, inclusive o torcedor do Corinthians gostou desse negócio. Não, porque o Memphis não deixou, porque com esse valor não tem cabimento, o cara vale muito mais e tal. Mas na época não tinha nem salário atrasado, eu acho. Entendi. Assim, normal. Direito de imagem. Agora tava com 2 até ontem à noite. Aí depositaram lá um dinheiro pros caras. Então assim, gente, sinceramente, torcedor, se não tiver essa consciência, tem que vender, cara. Você vai deixar 40 caras pé da vida ou vai se preocupar só com um? Eu prefiro que 40 caras estejam mais tranquilos para poder jogar, te representar, ir para uma Copa Libertadores com tudo em dia, do que você ter mais um ali. Ah, mas o André pode fazer falta. Beleza, pode fazer. O Palmeiras não foi lá com o dinheiro que tem, foi lá e vendeu, porque sabe que ia sobrar lá na frente. Claro. É duro. Eu acho que não tem muito para onde correr, não. Eu venderia, sem dúvida nenhuma. E o Yuri volta? E o Yuri, sim, ele já vem treinando. Final de semana já tinha treinado também no CT. Tá bem ali a lesão já está curada, mas agora é questão de ritmo, só que treina quarta, hoje é folga ainda. Treina quarta de manhã, quinta, sexta, sábado. São 4 dias inteiros de treino e a tendência é voltar no final de semana para jogar ao lado do Memphis. A dúvida que vai ficar é porque um está voltando de lesão, o outro está melhorando na parte física agora, é se você coloca os dois de uma vez só. Eu acho difícil o Diniz talvez fazer esse movimento dos dois iniciando a partida, mas um deles certamente. E aí você tem que ver essa situação do Caio César. Depois a gente pode, durante a semana, pensar um Corinthians com o Caio César ou não, se joga o Triugin de volta já desde cara, mas a possibilidade está aberta, assim, do Triugin jogar no final de semana depois de algum tempo, né? Que tal essa venda? Vai fazer falta, Arnaldo? Eu acho que faz menos falta que o Alan. Por conta da quantidade de jogadores nesse setor que o Corinthians tem. Tem bastante. Ele tá há algum tempo já fora. Ele é um bom jogador, evidente. Mas ele caiu, né? O Alan caiu, o Alan cresceu. Sim. Né? Tem o Bidon, tem o Carrillo, tem até o Charles em última instância. Tem até o Alex Santana, que tem o Alex Santana, o Matheus, né, que veio do Fortaleza. O Matheus Pereira, e tem um menino da base chamado Bahia, que também é muito bom jogador. Que é capitão do time da base, né? Que pode ser que daqui a pouco o Diniz, do jeito que ele põe o moleque pra jogar do nada e é um volante muito bom, Bahia. O Wilton Pereira Sampaio, apita Corinthians e Santos, já que o Mancini... Grande Wilton, hein? Tá vendo? Corinthians e Santos, domingo, Wilton Pereira Sampaio. Deus te ajude. Tá em boas mãos, boa escala. Desce. 1 milhão de vezes melhor que o tal do Daronco, amigo do Arnaldo. O Daronco apita o São Paulo. Aí acho que até o Bala aqui é mais juiz que o Daronco. Já pensou o Bala apitando um jogo com... Nossa, e o bicho emagreceu bem. Até o rosto dele tá mais fino, do Daroncão. Daroncão. Mas vem cá, Márcia, e aí? Eu vou. Valeu aí, essa grana aí pelo André? É de graça, né, cara? Pô, a galera passando um pano pro Memphis, não tô acreditando. O Memphis outro dia o cara subiu no caixote e não vai vender não, senhor. Agora tá certo. Estranho isso. Não, ele pode continuar pensando, você tá mudando as pessoas. O Memphis pode estar pensando da mesma jeito. Ué, mas daquela vez ele verbalizou. Falou, não vai vender. Agora ele tomou uma multa, né? Porque
queimou o símbolo do Ah, Corinthians? agora sim. Agora o Corinthians só deve 41 milhões e 800 pra ele. Ah, agora tomou multa. Então, Pô, ele pode incendiar o que ele quiser. Vocês estão de também, né? brincadeira comigo, né? Você vai continuar defendendo esse É, negócio? óbvio. Não, eu achei que o Memphis Cara, fosse se manifestar. Falar assim, ó, se a gente é vender inacreditável. nossos caras por esse valor, Ele ainda não se o Corinthians manifestou. não vai sair daí. Ele ainda Mas ele não tá se defendendo. Você acha que ele vai se manifestar? É, eu acho que ainda... Continua defendendo um incendiário, essa é a Vamos questão. aguardar. Isso. Impressionante, né, cara? Você faz seguro, cara? Não é possível. Acho que o Vessa vende os seguros pro Memphis, né? Não é possível, cara. É de graça. Quanto é? De graça. Piromaníaco. É, mas De vem graça. Por que vende de graça? cá. Esse valor é de graça? É claro que é. Não, não é tanto. Quanto Não, menos que acho o uma em boa relação ao proposta. Alan, muito Acho uma menos. boa proposta. Acho uma boa proposta. O jogador teve nenhum ano. Fala aí, quanto O quê? que vai vender o André? 15 de euros. Ah. De 15 a 16. Não, se 13,6 de libras. Se fosse o 100% do Corinthians. 15 de euros, beleza. Quanto Não, é não do dá pra Corinthians? comparar com o Alan, certo? 70%. Isso resolve o quê? Você não tem ideia do destino desse dinheiro. Resolve nada. Vai pagar em 3 vezes, o Corinthians tem direito a 70%. O que o Corinthians vai fazer? Vai pegar o dinheiro que tem para receber todo, vai num banco, vai descontar É isso. e vai usar para pagar a conta de luz. Entendeu? Vai fazer o quê? É, A não, realidade então, é mas essa. a realidade é essa, é isso que eu falo. O Corinthians está com Entendeu? Imagina o potencial, né? pedindo 9 para completar 10, como diz O lance é o vai fazer Memphis, quê? é o rapper, é o trapper, é o Mas, festival bom, o de destino Kenny. dessa lá. grana ninguém sabe, né? Como é o nome? Claro Você que eu pra sei. saudar as Direito coisas. de imagem, premiação, Quanto que dá isso? Transfer ban. transfer ban. Junta tudo, quanto dá? Ah, não sei te falar assim, mas certamente uns 20 milhões deve dar para os jogadores, tudo isso aí. Só Uns isso? 20 pau acho que dá. Mais os transfer ban? Mais 25 do transfer ban. 45. 45, eu... Ah, dá pra pagar. dá. Isso ideia daria. É, mas Mas nessa, tem outras coisas para pagar, obviamente. nessa pegada aí, sim, tudo bem. Eu sei que o Corinthians está enroscado, encalacrado, assim como o São Paulo, mas é aquela roda girando em falso, né? Você vai vender isso. um ativo importante do seu para pagar o Claro. salário de hoje. Sim, Né? sim. Amanhã vai estar de O novo. Alan é fio desencapado, hein, gente? Quem? Mas o é Alan. bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. O Alan ou o André? O Alan. Que tá Vai jogando no lugar dele. Ah, tá. Ah, verdade. Bom, E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que vai ser no próximo domingo, dia 30, diante da equipe do Santos, na Neoquímica Arena, às 16 horas. Estou trazendo um recorte da classificação do Brasileirão antes de iniciar a rodada. O Timão tem 24 jogos, somou 32 pontos. Já a equipe do Santos é o 14º colocado da competição, 23 jogos, somou 26 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre o Corinthians e a equipe do Santos, 2 vitórias do Timão, 2 empates e somente uma vitória da equipe do Santos. O último confronto que eles tiveram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou a equipe do Santos e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importantíssimo diante da nossa torcida na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, vem de 2 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Precisa pontuar, melhorar sua classificação no Brasileirão, até chegar ali às decisões da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.